perto quero estar, meu Deus, em ti. Graça e paz a todos. Primeiro, com muita alegria que eu recebi esse convite, de estarem aqui junto os irmãos. Para quem não sabe, o pastor e a irmã Ana, eles são intercessores da minha vida. Glória a Deus. Se eu estou aqui hoje contando meu testemunho, é porque essa igreja, esses líderes levantados por Deus, esteve em oração pela minha vida no momento em que mais precisava. Assim como a Thaís, assim como o Guilherme está por aí, que nos conhecemos desde pequenininho. Então, eu louvo a Deus pela essa igreja. Essa igreja é uma igreja que intercedeu pela minha vida. E é uma honra e um prazer. E com muito temor eu subo nesse altar. Porque eu sei que é um altar que é em sacrifício, em consagração. E eu espero que o Senhor fale nos corações de vocês. Amém? Minha família, ela estaria aqui, meus familiares, na verdade, que minha família está aqui, meu esposo maravilhoso. Deus levantou esse homem para estar comigo nessa caminhada, E meus testemunhas oculares, que a gente diz, eles não puderam estar aqui. Ontem eu tive a perca de uma prima, estava 2 anos lutando contra o câncer, E graças a Deus ela partiu e ela está nos seios de Abraão, descansando. Quando o Senhor vir, ela vai estar descansando, porque ela estava lutando há muito tempo, estava no sofrimento e o Senhor preferiu recolher. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Obrigada a todos que vieram, aos jovens. Deus tem algo para falar com a vida de vocês hoje, amém? Abra o coração, os ouvidos, estejam atentos, não se dispersem. As irmãs abençoadas. Deus vem trazer esperança, renovo para a vida de vocês, em nome de Jesus. Aos irmãos visitantes, que o Senhor fale ao coração de vocês, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, vamos orar? Curve sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Outra hora, Senhor, meu Deus, eu orei, Senhor, por essa oportunidade, o Senhor me deu. Senhor, meu Deus, é com muito temor que eu venho, Senhor Jesus, pedir. Desça, Senhor, com teu Espírito Santo e fale aos nossos corações, ó Pai, testifica, Senhor, toda a palavra que vai ser lida. Senhor, meu Deus, todo impedimento, Pai, para essa palavra alcançar os corações, venha cair por terra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, pois eu sei que a tua presença se faz aqui, ó Pai. Então tira, Senhor, todo impedimento, envia os teus exércitos de anjos aqui, ó Pai. Senhor, lutando as nossas lutas e já entrando com provisão nas nossas situações. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou abrindo aqui, estou me organizando ainda. Irmãos, eu estou bonita? Pronto, glória do Senhor. Amém. Mas eu não estava assim. A irmã Ana acompanhou. Pastor Osmar também acompanhou. Eu, com 12 anos, decidi conhecer o mundo. E aos 12 anos, eu me desviei da presença. Nascida e criada no lar cristão. Amém? Meus tios são pastores responsáveis pela igreja do Evangelho Quadrangular de Parque Arariba. Antes de eu entrar na palavra, vou dar uma pincelada um pouquinho da minha história. E eu sempre nasci, cresci dentro da igreja, sempre estive no meio dos crentes, Nós cremos em Deus, somos crentes. E aos 12 anos eu falei, não quero mais estar ali. E resolvi, indo eu de domingo à noite na igreja, e sempre estando na igreja, e sempre participando do corpo. E vamos para a palavra do Senhor, amém? Para não ficar só nas minhas palavras. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 55. A gente vai começar a partir do versículo 6. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Santa palavra do Senhor diz:
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Que se converta ao Senhor. Ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Posso se sentar. Amém? Irmãos, quando a Thaís me fez o convite, eu estava na minha avó, né? Estava na minha avó, ela estava passeando com a Poliana, né? A Pet. E eu estava lá na minha avó, que eu sempre vou lá visitá-la, né? Eu fiz uma aliança com o Senhor, a minha avó é minha intercessora. Ela é minha intercessora assim desde sempre, ela é uma intercessora, uma coluna dentro da nossa família, né? De intercessão. E eu estava na minha avó limpando a casa, porque a idade chega para todo mundo, e eu vou lá, né? Prestar um serviço para ela, me ajuda, eu ajudo ela. E aí a Thaís, ela passando, né? Ela falou assim, nossa, você não quer? Me fez o convite, né? E o Senhor sabe o quanto eu passei para chegar até aqui hoje. O quanto eu não entendi o porquê que eu tinha passado tudo na minha vida. E ao longo da caminhada com Cristo, Ele foi me fortificando para gerar um testemunho. Às vezes, nós queremos tanto algo novo do Senhor que nos esquecemos que a palavra do Senhor se renova toda manhã. Às vezes nós precisamos e queremos coisas novas, mas tudo que nós precisamos, meus irmãos, está aqui. E eu, por muitas das vezes, não entendia o porquê que eu queria tanto estar fora da igreja, conhecer outros caminhos, né? Caminhos que não me trouxeram alegria, caminhos onde não me trouxeram nada de bom, me trouxeram só sofrimento. Eu comecei a usar droga, eu tinha 12 anos de idade, hoje eu estou com 30. Né? E aos 22 para 23 anos eu estava decidida a parar. Aos 14 foi minha primeira internação. Aos 14 anos me diagnosticaram com esquizofrenia, me diagnosticaram com borderline. Os médicos me deram vários diagnósticos, mas nenhum deles a minha avó aceitou, nenhum deles a minha família aceitou. A minha família sempre orava, sempre jejuava, fizeram propósitos. Irmãos, eu tenho certeza que eu fui apresentada na oração de vocês. Sempre, sempre. E o Senhor intervia na minha vida, me tirava daquele lamaçal de pecado, me limpava todinha. Eu ficava tempos bem. E quando eu me via, eu não conseguia mais sair. Por quê? Porque eu decidi conhecer o mundo. E o mundo, ele é assim. Você acha que você tem domínio sobre ele, mas você não tem, porque não... Decide sair dele para você ver. Aí os seus olhos se abrem para o tamanho da prisão que ele nos coloca. Então, hoje a gente leu que a gente tem que invocar o Senhor enquanto está perto. Não espere estar longe do Senhor, afastado dele para invocar ele. Se hoje você está próximo, tem um relacionamento com Cristo, invoque Ele nas suas situações, invoque Ele na libertação de um parente, invoque Ele na libertação de um vizinho. Às vezes eu passo na rua, vejo pessoas fumando a droga que eu fumava. Eu fumava crack, meus irmãos, eu cheguei no crack. Eu fiquei 1 ano e meio dentro de uma cracolândia. Ali, sabe aquela cracolândia que o governador ele falou que acabou? Eu ficava lá dentro. Eu fiquei 1 ano e 6 meses lá dentro. E o Senhor me libertou. Esse mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje. E Ele vai ser eternamente. Mas Ele precisa de um posicionamento. Ele precisa que a gente invoque o nome dEle. A gente precisa que nós, como servos de Cristo, invoquemos o nome dEle. Amém? Então, eu já estive longe. E para lá eu não volto nunca mais. Aleluia. E para lá eu não volto nunca mais. E quem eu puder trazer para perto da presença dEle, eu vou trazer. E quem quiser estar perto dEle, é só dobrar o seu joelho no quarto. Mateus 7,7 fala: fecha a porta do teu quarto.
ajoelhe e fale com teu pai, porque ele ouve. Aleluia. Você não precisa estar 100%, você pode estar 10% na presença dele, que ele vai te ouvir, igual o irmão que está 100%. Isso eu falo com propriedade, porque dentro de uma Cracolândia, uma igreja me visitou, uma igreja no final do ano, dia 31 de dezembro, me visitou ali dentro, e eles falaram comigo e oraram comigo, e eu falei, Senhor, eu não preciso estar aqui. O Espírito Santo na hora veio e falou, você não precisa estar aqui, você tem uma família lá, ó, ceando, fazendo festa do final de ano, e você aqui com pessoas desconhecidas, com pessoas usando droga que vai te levar para o buraco. E ali eu liguei pro meu tio Heleno, falei, tio, que também era meu pastor na época, tio, quero sair daqui. Onde você tá, minha filha? Dona Júlia Prestes. Pois ele largou todo mundo na ceia e cumpriu o ID, que nosso ID é buscar aquelas pessoas que estão enfermas, que estão sem Cristo, que estão à mercê de morte, juradas, porque eu era uma pessoa desenganada, ninguém acreditava mais em mim. Eu comecei a usar droga aos 12 e aos 21 eu ainda estava nela. Se passaram 10 anos da minha vida onde eu vivia para droga, onde eu vivia para o mundo, onde eu vivia para prostituição, para o tráfico. Irmãos, eu trafiquei 6 anos. Não sei se vocês conhecem, ali na mata, próximo da estação, na Elias Mas. Ela tem uma divisa dela que faz na Elias Mas. Eu trafiquei por 6 anos num mato, se escondendo de policial. Ali eu vi a mão de Deus. Eu tinha certeza que Deus estava me guardando. Porque eu tive vários livramentos da parte do Senhor, mesmo estando em pecado, mesmo estando totalmente fora da presença dEle. Mas Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, porque Ele sabia que Ele tinha um plano desde o ventre da minha mãe. E eu sei que cada um que está aqui hoje tem um plano. Mas nós precisamos invocar esse Deus que nós servimos. Não adianta vir e ficar de boca fechada. Não adianta ir e ficar de boca fechada. Tem que abrir a boca e tem que proclamar. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na vida de quem você profetizar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como foi importante ensinar. Como foi importante a minha família ter me ensinado os caminhos do Senhor. Porque lá em Provérbios 22:6 fala, né, que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar e que ela jamais desviará. Quando a Bianca estava em apuros, quem que a Bianca chamava? Pastor irmão? Senhor Jesus, Deus. Então eu sabia o caminho. Eu só não tinha forças para estar nele. Amém? E o Senhor veio me firmou os meus passos, poucos a poucos, né? Deixar o ímpio, deixar o caminho ímpio é renunciar à minha vontade, o meu querer. Hoje eu não tenho mais vontade de estar lá naquele meio, mas eu tenho outras vontades, de reclamar do meu dia, de reclamar do tão exaustivo que está o meu trabalho. Hoje as minhas dificuldades são outras. Mas eu creio que o mesmo Deus que me libertou dessas dificuldades das drogas, Ele pode me libertar dos meus maus pensamentos que é hoje. Hoje eu não passo mais pela dificuldade de querer traficar, mas eu passo por dificuldades de querer pegar meu irmão, de jeito, minha irmã, ali no dia, querendo me tirar a paciência, porque tem os levantes, mas temos que estar em Cristo. E eu ter aprendido desde nova a estar nos caminhos do Senhor foi algo diferente. Porque Ele me guardou, Ele me protegeu, eu sabia onde estava a vida, e eu sabia onde estava a morte. Mas eu não tinha vontade, eu não tinha forças para me tirar de lá. E aí o Senhor me enviou para uma última internação, em 2019. Em Indaiatuba não, Atibaia não, foi uma cidade interior próximo de São Roque ali, não lembro aonde que foi.
Irmãos, eu passei por diversas internações onde minha família sempre fazia o possível, fazia campanha, vendia coisas para me internar, porque sabia que uma hora a notícia não ia ser boa. Eu tinha eu vou repetir, eu tinha 2 convênios funerários. Eu ficava meses fora da minha casa. Eu só ligava para minha avó para falar que estava viva, e para minha tia, para falar, eu tô bem, eu tô viva. Só para eles saberem, mas eles não sabiam. Eu tinha um convênio funerário pela minha mãe e pela minha tia Cláudia, porque eles sabiam que a qualquer hora eles iam encontrar o meu corpo, ia avisar que aconteceu alguma coisa. E então, Deus, Ele veio e me tirou. Ele me tirou dessa vida totalmente destruída que o inimigo planejou para mim. Ele achou que ele ia me levar. Ele tinha certeza que ele ia me levar. Mas Deus me levou para uma última internação em Atibaia, onde o remédio era jejum e oração. E joelho no chão. Jejum, oração e joelho no chão. E a dona de lá é da Assembleia, a Adriana, a pastora Adriana, da Assembleia do Senhor. E então, assim, não há nada melhor do que ler a palavra para jejuar e orar. É o remédio, irmãos. É o remédio mais poderoso que eu já experimentei em toda a minha vida. E ao longo dessa caminhada, né, dos 19 anos, que eu já tinha decidido sair, só que na adolescência eu não tinha força. Quando eu fiquei um pouco mais madura, entendendo do mundo espiritual, né, fui para essa internação, última internação, né, onde eu quis também estar lá, não foi nada posto, nada imposto, eu quis estar lá. O Senhor falou comigo e ali eu conheci a Deus, eu conheci a presença adorável do Senhor, que nos preenche de forma onde nada nem ninguém pode preencher. Aquela coisa, aquele mel, né? A presença do Senhor parece mel. Uma vez que você prova, acabou. Você não precisa de mais nada. E tendo tudo ou tendo nada, você quer mais dele. Amém? Para deixar os caminhos, nós precisamos pedir perdão, reconhecer nossas falhas, os nossos pecados. E pecado não é só usar droga, pecado não é só, né, fazer coisas ilícitas, né? O pecado também vem no coração, o pensamento, as intenções. Deus conhece nossas intenções, irmãos. É muito sério. Talvez vocês não tenham dimensão do que a intenção é, mas a intenção ela vem antes do pensamento. Então o Senhor já, antes de você pensar, o Senhor já sabe a sua intenção. Ela já sabe o caminho que vai ao seu coração. Isso é muito sério. Porque quando eu penso mal do meu irmão, a minha intenção é prejudicar o meu irmão, é julgar o meu irmão. Isso é muito sério, porque nós não viemos para ser juiz. Nós viemos para ser pequenos cristos. E Cristo amou, Cristo se assentou, Cristo ajudou. Cristo pegou a prostituta e falou, vai, não peques mais. Pegou a adúltera, vai, não peques mais. Agora você conhece a verdade. Se você pecar porque você quer. Pegou o ladrão e perdoou que estava na cruz porque reconheceu a sua falha. Então nós precisamos resgatar pessoas assim. Pessoas assim que precisam de Cristo, bonitinho, certinho. Pensa que não precisa, mas se tirar o carro, a moto, o trabalho, o que fica dele é nada. É uma vida vazia, é uma vida cheia de coisas, mas sem a presença do Senhor. Eu já estive em lugares onde era cheio de coisas, e foi aonde que me levou, porque na minha infância eu nunca tive necessidade de nada. Então, as coisas que me davam por eu não ter um pai presente, não preenchiam o vazio que era de Deus, que era o tamanho de Deus. Nós temos um lugar dentro de nós, que nós procuramos por coisas e pessoas e lugares. Mas esse vazio, ele só é do tamanho de Deus. Enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Ele, não vai preencher esse vazio. E esse vazio foi preenchido nesse lugar onde o Senhor me separou. Eu fiquei 9 meses lá,
no jejum, na oração. Tinha a parte da dedicação, Bianca? Tinha. Não vou ser hipócrita, tinha. Mas o que me ajudou a me fortalecer o meu espírito para renunciar à minha carne foi Cristo. Pois sem Cristo nós não podemos nada, nós não somos nada e nunca seremos. Se tirar Cristo de mim hoje, fica o vazio. E se tiver a casa vazia, vocês sabem quem entra na casa vazia. A palavra do Senhor fala que quando a casa está vazia e que não tem Jesus, entra outro Senhor. Eu não vou dar audiência para ele hoje aqui. Então, o Senhor vem nos dizer hoje o que nós precisamos deixar. Talvez não seja um vício, ou talvez seja aquela balada, ou talvez seja aqueles amigos que você também não sabe lidar ainda porque você está no processo. O que o Senhor quer de você hoje? Porque o Senhor já falou com vocês ao longo dessa semana, Ele só está testificando. Qual comportamento que eu preciso melhorar? Qual pensamento que eu preciso deixar de ter? Quanto tempo mais eu preciso dar? Porque o Senhor, Ele dá conforme você dá para Ele. Se você entrega mais consagração, se você entrega mais renúncia, mais da presença dEle, Ele vai te dar. O segredo está em renunciar. Quanto tempo você vai renunciar? Ou você está muito ocupado? Ou você está com pouco tempo para Deus? Porque Ele deu 33 anos do Filho dele por nós. Glória a Deus. Se você acha que 1 hora você orar é pouco, meu irmão, ore 2. Se você acha que 1 hora de línguas está pouco, ore mais. Se 1 livro por mês da Bíblia está pouco, leia 2, faça 2 devocional. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa conhecer quem Ele é. Ele não dá a intimidade dele para qualquer pessoa. Não adianta você vir uma vez por semana na igreja e não ter uma intimidade com Ele durante a semana. Não é um domingo que vai salvar sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Você precisa ter Ele todos os dias na sua vida. Se possível, todo momento. Todas as situações difíceis no seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças, todas as coisas, Ele precisa estar. Se Ele não está no meio do negócio, meus irmãos, de nada adianta. Não vai para frente. E não é porque eu estou falando. É porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Sem Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Se Ele não está no negócio, eu aconselho você a nem começar. Primeiro fale com Ele, pergunte para Ele, e Ele vai responder. Se Ele responder que sim, você vai. Se Ele responder que não, não vai. E acabou. E é por isso que hoje eu venho. Deixe seus caminhos. Deixe o seu caminho ímpio. Deixe o seu próprio caminho. Por quantas vezes que eu tentei fazer do meu jeito e eu parei no mesmo lugar, pastor Normal, lá mesmo. Agora vai. E eu tentando do meu jeito. E eu sempre acabava no mesmo lugar. Sozinha, chorando e usando droga. Sozinha, chorando e me prostituindo. Então, meus irmãos, que hoje o Senhor testifique aos nossos corações a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Mais perto quero estar.